Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje é sexta-feira, então sextou molinho com a Camila Cabral e vamos lá fazer uma arte bem legal. Eu vou usar aqui, eu vou ensinar pra vocês a fazer um quebra-cabeça. A gente vai precisar de uma folha, uma régua bem bacana. Eu vou usar aqui lápis de cor e canetinha. Eu já separei aqui, ó, uma caneta permanente. Eu separei um lápis e uma borracha. E agora, vamos começar? Bom, pessoal, para fazer esse quebra-cabeça, a gente vai precisar de uma folha, a gente vai precisar de uma régua. Eu tô usando a régua da Molin, essa régua bem bonita aqui, cor de rosa. Ela tem uma espessura boa e logo eu vou explicar para vocês porque é legal. Eu tô usando uma tesoura aqui sem ponta, ó, exatamente para qualquer idade. Essa tesoura bem bacana, bem bonitinha de elefante. Eu também vou usar... vocês podem usar para pintar a ilustração de vocês, o material que vocês quiserem, mas eu tô usando aqui as canetinhas, essas canetinhas com estampa de animais, que é linda, e esse conjunto de lápis de cor 24 cores que eu adoro, que é o Color Plus da Molin. E também vou usar uma caneta preta aqui, ó, ela tem uma pontinha mais grossa e uma pontinha mais fina para poder fazer os detalhes, mas vocês podem usar uma caneta esferográfica se vocês tiverem, que não tem problema. Então, vamos começar. Eu vou usar aqui, essa folha, ela tem 180 gramas. Você pode também fazer numa folha sulfite, só que eu recomendo que você use uma folha mais grossinha, porque vocês vão brincar e aí ela vai durar, vai resistir mais ao tempo. Então, eu tô usando um papel aqui de 180 gramas e agora eu vou pegar um lápis, que a gente vai usar um lápis grafite. Eu vou usar um lápis aqui bem bonitinho, pra gente poder traçar aqui as retas do nosso quebra-cabeça. Então, eu já separei aqui, ó, uma borrachinha macia e um lápis preto. Eu gosto muito desse lápis que é mais grossinho aqui, eu acho ele bem gostoso de segurar. Então, eu vou usar esses materiais pra fazer o esboço do meu quebra-cabeça. Então, pra gente não ficar medindo, às vezes, se você é muito pequenininho, né, tem uma criança muito pequenininha, ficar com dificuldade pra medir, a gente vai usar a espessura da própria régua pra fazer as medidas, que aí vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou pegar aqui, ó, o tamanho da minha régua. Essa régua da Molin aqui, ela é bem legal, porque ela tem uma espessura boa. Então, ela já vai dar pra fazer um quebra-cabeça com uma peça relativamente larga. E não muito larga, nem muito fina. Então, eu vou vir aqui, ó, medir ponta com ponta e vou traçar. Então, vamos lá. Ó, ponta com ponta, tracei. Não precisa forçar a mão, tá? E aí, eu vou fazendo toda essa parte pra cá. Vai ficar marcado aqui, ó, com os pedacinhos todos iguais. E essa parte aqui, ó, que sobrou, a gente não vai usar. Então, eu já tô riscando aqui, pra vocês poderem ver que a gente não vai usar. Aí, agora, a gente vai escolher um outro canto. A gente sempre começa pelos cantos, porque é a parte mais reta, tá? Então, a gente vai começar aqui nesse canto e vamos fazer a mesma coisa. Sempre com a medida da largura da régua. A gente usou a mesma espessura da régua, a gente conseguiu criar quadrados perfeitos. E aqui, ó, a gente criou a base do nosso quebra-cabeça. Agora, o que vocês precisam saber é quantas peças vocês querem o quebra-cabeça de vocês. Então, essa parte aqui a gente já sabe que não vai usar. E nem essa bordinha aqui de cima, que é muito fininha. Então, sobrou esse espaço. Se for um adulto, uma criança... a gente pode fazer um quebra-cabeça maior. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5. Então, numa folha sulfite A4, que é essa daqui, dá pra fazer 35 peças. Com essa espessura, com essa largura de 4 centímetros. Agora, se vocês forem fazer para uma criança menorzinha, quando a minha filha era pequenininha, gente, eu dava quebra-cabeça para ela de 6 por 6, para ela brincar, até ela aprender. Então, aqui, o que é legal nesse quebra-cabeça que você vai poder criar é que serve para qualquer idade. Porque se você quer maior, ou você diminui o tamanho, ou você aumenta o tamanho da folha, você pode fazer com cartolina, ou você simplesmente, se a criança for menorzinha, você só escolhe a quantidade de quadradinhos que você quer. E a partir dessa quantidade, você vai escolher o tamanho do seu quebra-cabeça. Para facilitar aqui para vocês, ó, eu vou vir com a minha caneta preta, eu vou riscar aqui, ó, com a ponta fina mesmo, toda a borda, para vocês poderem enxergar bem o limite do meu quebra-cabeça. Só que eu vou fazer aqui, ó, 2 quebra-cabeças. Eu sei que eu tenho 7 peças, né? Então, não vai dar pra quebrar exato.
Então, um vai ficar com 4 peças e o outro com 3. Só para não ficar muito grande aqui, para eu poder concluir o vídeo para vocês bem legal. Então, eu vou dividir aqui onde tem 4 peças, vou passar essa linha. Então, aqui, gente, eu estabeleci 2 quebra-cabeças, tá vendo? Eu já vou pegar a minha tesourinha aqui, essa tesourinha muito fofa de elefante, e já vou cortar todas as bordinhas para vocês. Quis cortar com essa tesoura aqui, exatamente para mostrar para vocês como ela é boa, gente. Porque esse aqui, ó, esse papel tem 180 gramas e cortou com uma super facilidade. Essa é uma tesoura infantil, então dá para cortar, dá para criançada fazer essa brincadeira aqui tranquilamente. Então aqui, ó, eu tenho 2 níveis, né, de quebra-cabeça. Esse aqui vai ter mais peças, ele vai ter 4 por 5, então ele vai ter 20 peças. E esse daqui, ele vai ter 5 por 3, ele vai ter 15 peças. Agora, a gente vai fazer assim. Eu vou voltar com o meu lápis. Então, cada pecinha, ela tem que ter ou uma entrada ou uma saída. Para uma peça do lado. Então, aqui, ó, a gente vem e faz uma metade de um círculo. Tá vendo? Eu fiz para esse lado. Aí, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Por exemplo, se eu coloquei um para dentro, um para fora, eu venho aqui e vou colocar um para dentro. Tá vendo? E não tem problema que ele não seja perfeito, exatamente para só aquele encaixe que você conseguir fazer ser perfeito. Então, aqui, ó, eu vou criar esse pra fora. Então, na lateral, ele sempre vai ter 2. Quando for só o canto, ele vai ter 2, precisar de 2 furinhos. Quando for canto, então aqui, quando é canto, ó, ele vai precisar de 2 furinhos. Deixa a mão levinha, porque depois a gente vai ter que apagar isso aqui, tá? Então, ele vai precisar de 2 furinhos. Quando ele for nesse canto aqui e ele tiver outras partes, então ele vai precisar de 3, ó. Então, aqui. Bom, 1, 2. E esse aqui eu vou pôr pra cá. E quando ele tiver aqui no meinho, ele vai precisar de 4. Então, aqui é 1, 2, 3. E aí, vocês criam como isso. Essa também faz parte da diversão. Então, vocês também se divertem criando onde vocês querem o buraquinho e o desenho. Não necessariamente precisa ser no meio. Eu vou fazer todos os meus aqui no meio, mas não precisa necessariamente ser no meio. Pode ser uns maiores, uns menores, não tem problema. Então, agora vamos preencher toda a folha. Então, quando você terminar, garanta que sempre vai ter... os de cantinho vão ter 2, esses aqui nesse canto vão ter 3 e os do meio, ó, sempre tem que ter 4. Independente se é pra dentro ou pra fora, tá? Aqui, por exemplo, não pode ter nenhuma reta, tem que ter um buraquinho. Então, agora, a gente vai pegar, eu acho mais fácil fazer assim, tá? Então, eu vou pegar a caneta preta de ponta fina e eu vou... Eu vou pegar a caneta preta de ponta fina e vou traçar aqui, ó, toda essa parte... pra gente poder demarcar. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu vou fazer à mão, não vou fazer com régua, exatamente pra ficar, assim, mais estilizado. Mas aí, vocês façam do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem fazer com a régua, não tem problema. Aí, aqui, a gente vem e continua, tá vendo? Então, sempre que tiver o risquinho, a gente passa, ó. Aqui, a bordinha é pra baixo. E aí, a gente vai contornar todo o quebra-cabeça. Pessoal, então, ficou assim, todos marcadinhos. Então, se vocês fizerem do jeito que eu fiz, sempre seguir a linha, você sabe que ou vai pra cima ou vai pra baixo, vocês não se perdem. E aí, agora, ó, vou apagar essa borrachinha que ela é bem macia mesmo, ó. Então, a gente consegue apagar bem. Bom, pessoal, agora é só vocês deixarem a imaginação fluir e criar o desenho, a ilustração que vocês quiserem. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. O que eu vou recomendar é sempre usar todos os espaços ou usar um espaço no meio pra gente poder descobrir qual é a peça. Porque se vocês deixarem muita parte igual, vai ficar sem graça, tá? Então, eu vou fazer uma ilustração aqui e eu vou desenhar ela pra vocês, passo a passo, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou fazer um balão, então eu vou delimitar aqui, ó, essa parte do cesto do balão, tô tentando vir ao meio. Ah, esse aqui que a gente criou, ele já é o gabarito, né? Ele já é o modelo do nosso quebra-cabeça. Ó, tá vendo que eu criei aqui o balão?
eu criei ele pra cima. Essa peça já vai ficar em branco. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou apagar. Então, é legal pra vocês saberem que existem pontos estratégicos que a gente deve criar no nosso quebra-cabeça, ó. Então, eu vou criar aqui embaixo o cesto do balão. Por quê? Pra já pegar um pedacinho da próxima peça, tá? Então, isso daqui é uma ideia legal pra gente poder, na hora de montar. Então, já saber, ó, aqui no meio já tá pegando 4 peças. Então, eu vou criar uma menininha aqui, ó, vou fazer uma bolinha. Vou criar aqui, ó, ao meio, vamos lá. Vou fazer um rostinho redondinho. Vou fazer o olhinho dela, uma boquinha, aqui o narizinho. E vou fazer o cabelinho assim, ó, puxadinho pro lado. Tá vendo? Só puxei aqui o cabelinho dela. E aqui, ó, ela vai estar com a mãozinha pra cima, ó. E a outra mãozinha, a gente vai fazer uma bolinha aqui só pra ela colocar a mãozinha nessa parte do cesto, tá? E aí, o cesto aqui eu vou continuar, ó. Então, ela tá se divertindo no balão. A menininha aqui. O narizinho dela tá bem onde tem o risco aqui, ó. E aí, agora, a gente vai fazer a parte da estrutura do balão, ó. Então, tá vendo aqui, ó, já vou pegar um pedacinho aqui do lado, porque, ó, vai pegar um pedacinho. Então, já é bem legal. Então, aqui também, ó, vou pegar um pedaço. Não precisa ser simétrico, tá? Vocês façam do jeito que vocês quiserem fazer. Aí, aqui, ó, achei que ficou um pouco grande demais, né? Então, eu vou diminuir aqui, ó, o tamanho do balão. E aqui eu vou fazer uns riscos, assim, ó, que é o fio do balão. Então, ela tá assim, com o balãozinho. Qual vai ser o desenho do balão? Vamos fazer um desenho assim, ó. Pra ficar bem colorido. Então, aqui também a gente depois pode fazer a cestinha assim, mais colorida. Ah, e aí, o que que a gente pode colocar? Alguns elementos. Então, eu vou colocar uma nuvem aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá branco, aqui tá branco. Apesar que esse balão, que foi a peça central que eu coloquei aqui, ela já tá pegando quase todos as peças do quebra-cabeça. Mas tá vendo? Essa tá branca e essas duas aqui estão brancas. Então, na hora que a gente for montar, vai ficar mais complicado. Então, a gente vem aqui, ó, eu vou criar um elemento, ó. Vou criar uma nuvem. Tá vendo? Então, eu tô pegando e criando elementos para as peças não ficarem tão sozinhas aqui. E tão branquinhas no final. E aí, eu posso... Aqui a gente pode até fazer assim, ó. Colocar um sol. Se vocês quiserem. E aí, a imaginação de vocês fluírem. Vocês podem colocar um passarinho. O que vocês... Um avião. Depende do que vocês quiserem. Eu vou fazer ela assim, tá bom? Então, agora eu vou pegar e vou passar a caneta preta em cima. Então, com essa mesma caneta preta aqui, de ponta fina, eu vou passar ela em cima, tá bom? Antes, eu vou dar uma dica pra vocês. Essa caneta aqui, ela é legal porque ela é uma caneta que é permanente marker, ela é uma caneta permanente. Então, depois que eu passar, eu vou poder colorir com canetinha, com lápis de cor, que não vai borrar. Agora, se vocês estiverem usando uma outra caneta que não seja permanente, aí eu recomendo que vocês, se vocês forem colorir com canetinha, então primeiro colore com canetinha e depois faz o contorno, tá? Não vai borrar todo o desenho de vocês. Eu recomendei essa caneta aqui porque ela do outro lado ela tem uma ponta mais grossa. Então, por exemplo, o sol a gente pode fazer a ponta mais grossa. Ó, o contorno do balão a gente pode vir com a ponta mais grossa. Até para vocês entenderem melhor o desenho. Então, era legal por conta desse detalhe, ó. Que essa parte, que é a parte da cesta. Pra ficar confuso, tá, gente? Agora, a gente vai apagar, toma cuidado para não amassar o papel, né? Como eu quase fiz aqui. Então, a gente vai apagar. O legal dessa caneta aqui é que a gente consegue deixar mais grosso. Então, a gente deixou aquela linha mais fina do desenho do quebra-cabeça. E agora, a gente vai apagar para começar a colorir. E eu tenho por marca registrada sempre assinar os meus desenhos. Então, eu já vou assinar aqui no cantinho, tá? Então, agora a gente vai começar a colorir. E aí, pessoal, nada como essas canetinhas aqui
que eu achei muito lindas. Aqui faltou a preta, olha só, é muito fofa. Elas têm textura, não, estampas de animais. E eu gostei não só do design das canetas, que eu achei lindo, mas ela tem uma ponta, ó, bem bacana, que ela é uma ponta mais compridinha e ela a gente consegue deslizar com mais facilidade para poder pintar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro pintar para depois fazer os acabamentos com lápis de cor, para ficar mais rápido. Quero um balão bem colorido, ele vai ser rosa claro, rosa escuro, roxo e azul. Vou começar a preencher aqui. Pessoal, eu só pintei aqui primeiro com canetinha. Vou fazer uns detalhes aqui com a canetinha mesmo. A gente tem que esperar a canetinha secar. Por isso que eu falei pra vocês que é legal fazer com um papel mais grosso, porque, ó, esse papel de 180 gramas, ele aceita bem a canetinha. Então, fica bem bacana. E aqui, ó, a gente pode... Ah, eu esqueci de pintar o céu. A gente pode fazer umas estrelas também. Que eu acho que fica bem simpático. Eu gosto de emperequetar, né, gente? E vocês podem usar até caneta gel, o que vocês quiserem. Então, e fazer no tema e na cor que vocês quiserem. Aqui eu fiz puxado pro azul, roxo, rosa, gosto muito dessa cor. Aqui o sol vai ficar amarelo e vai quebrar um pouco, né? Toda essa combinação de cores que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou pintar de amarelo. Agora, gente, para finalizar nos detalhes, eu vou finalizar com esse lápis de cor aqui que eu gosto muito. Ele tem 24 cores, ele é muito bacana. E aí, eu vou mostrar aqui que eu não tinha uma cor para fazer, então eu vou usar aqui para pintar o rostinho dela, a mãozinha dela. E aí, eu gosto de criar sombras também, para deixar o desenho mais bonito. Então, aqui, por exemplo, no rostinho dela, eu quero colocar um pouquinho de marrom. Tá vendo? No baixo do pescoço, para dar um pouquinho de sombra, ó, aqui na mãozinha dela. E aí, eu vou criando esse tipo de textura com lápis de cor. Por exemplo, o cabelo dela tá preto, então eu posso vir e fazer uns efeitos aqui de luz com branco, ó. Com lápis de cor branco. Que ele pega, ó, que bacana que fica. Aqui a orelhinha, esqueci de pintar, né? Não dá pra orelha ficar branca, né, gente? Aí, tá vendo, ó? Então, aqui a gente já tá criando. E agora, ó, essas partes, mesmo essas partes que eu deixei manchadinha de propósito, agora eu vou começar a arrumar. Quase finalizado. Eu vou engrossar com a própria canetinha preta aqui, ó, uns detalhes, ó. Nessa parte do balão, onde eu mudei as cores, só pra dar um detalhe mais bonito. A gente tem que só tomar cuidado pra não tampar onde a gente vai cortar, porque depois fica confuso pra vocês. Por exemplo, aqui onde o cabelo dela é preto, ficou tampado, né? Então, eu já sei que eu vou ter que prestar bastante atenção. Vou fazer mais umas bolinhas. E aqui, ó, vou fazer umas bolunas, assim, ó, só pra ficar diferente. Mas nada tão perfeito assim, só pra ficar diferentão mesmo. Como eu fiz o sol amarelo, eu achei que a gente pode colocar umas bolinhas amarelas aqui que vai combinar, tá? Porque senão só vai ficar o amarelo ali, achei que vai perder um pouco a graça. Pessoal, e agora que a gente terminou, o que que a gente faz? Ó, aqui eu também vou fazer os risquinhos. E agora que a gente terminou, acho que a parte também, toda a parte foi divertida, né? Mas agora a gente vai cortar. Então, eu vou usar aqui a minha tesourinha da Molin mesmo. Essa tesourinha é bem bacana. E aí, agora a gente se atenta. E foi o que eu falei pra vocês. É mais fácil vocês seguirem uma linha e um vai pra dentro, um vai pra fora. E vai vendo qual é o risquinho deles, tá? Então, agora é a hora de cortar a nossa arte. Bom, pessoal, e agora que eu cortei pecinha por pecinha, a gente vem... Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês quiserem, pra manter assim, se vocês fizerem vários, não precisa... Mas se vocês fizerem um para manter, vocês podem plastificar, passar aquele plástico transparente em cima e depois cortar, porque aí ele vai durar mais. Mas tá vendo? O que é legal é que quanto mais colorida a peça, a arte que vocês fizerem, mais legal fica na hora de achar. Olha, só uma peça aqui. Então, a gente vai montando aqui, ó, a minha personagem. Gente, isso aqui é bem gostoso de fazer, bem divertido. E a ideia foi da minha filha.
A minha filha pediu para eu ensinar ela como fazer um quebra-cabeça e eu falei que legal, vou ensinar ela como fazer e aproveito e já gravo aqui para ensinar todo mundo que queira fazer um quebra-cabeça em casa. E não importa, vocês podem fazer desde o tamanho pequenininho até um tamanho maior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu adorei fazer, foi muito divertido. Ainda sobrou esse pedaço aqui, ó, bem marcadinho para eu fazer outro quebra-cabeça, que eu vou criar aqui e vou fazer, porque eu acho bem divertido. Vocês podem fazer para qualquer idade, até para uma criança pequenininha. Vocês podem usar só 6 pedacinhos ou 3 pedacinhos para a criança ir aprendendo. É realmente bem bacana porque estimula a criatividade e a inteligência da criança. E é isso, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira que vem tem mais um Sextou Molim. Se vocês fizerem, posta lá no Instagram com @CamilaOCabral ou @Molim do Brasil, que a gente vai adorar ver vocês fazendo quebra-cabeça com os materiais incríveis da Molim, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!